Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Tudo certo com vocês? Espero do fundo do meu coração que todos vocês estejam bem, certo? Como vocês sabem, meu nome é Celso, sou o professor de vocês da disciplina de Ciências. E hoje, inicialmente, a gente vai rever um pouco do que a gente viu nas últimas aulas, certo? A gente estudou inicialmente o conceito de energia. A gente viu que energia é uma grandeza que a gente não consegue definir exatamente o que é, certo? E falamos sobre 6 tipos de energia. Quem é que lembra os 6 tipos de energia? A gente falou sobre energia cinética, que é a energia do movimento. Falamos sobre energia elétrica, que é o tema da nossa aula atualmente, envolvendo eletricidade. Falamos sobre energia térmica, que é a energia da temperatura. Falamos também sobre energia potencial gravitacional, que é quando eu tenho dois objetos, um na Terra e outro no ar, e essa queda do objeto gera energia também. Falamos sobre energia elástica, que é energia presente, por exemplo, nos materiais elásticos, e falamos, por último, em energia luminosa, que é a energia presente na luz, certo? Após isso, nós começamos o conteúdo sobre eletricidade. A gente viu que a eletricidade ela vai existir dentro do nosso corpo, certo? Toda ação que nós fazemos, movimentar mão, braço, pensamento, visão, tudo isso existe a partir das eletricidades que vão existir e serem produzidas no nosso corpo, certo? E aí eu falei também que o choque que a gente leva quando tem contato com alguma coisa elétrica é responsável, na verdade, é a passagem dessa eletricidade no nosso corpo. Por quê? Nosso corpo, como ele já produz eletricidade, ele também consegue utilizar essa eletricidade que a gente produz para se movimentar. Mas quando a gente tem uma descarga externa, ou seja, quando a gente sofre algum acidente e tem eletricidade no nosso corpo, essa eletricidade, na verdade, ela vai passar por esses meios de condução que a gente já possui, certo? Depois eu falei bastante sobre os raios, e eu disse que os raios eles vão poder ser divididos em duas partes. Nos relâmpagos, que é a parte do som do raio, ou seja, a luz do raio, me desculpem, a parte que a gente vê, certo? Relâmpago é o que a gente vê, e trovão é o que a gente escuta, certo? Eu também falei que o relâmpago é sempre primeiro e o trovão depois, certo? Imagine se estivesse na corrida, esse aqui fosse o relâmpago e aqui o trovão. Se a gente correr, o relâmpago sempre vai chegar primeiro. Por quê? O relâmpago ele é a existência da luz, e a luz é mais rápida que o som. A luz é uma das maiores velocidades que a gente conhece atualmente. E a gente viu também que os raios são conceituados como uma descarga de uma tensão elétrica das nuvens, certo? E depois eu expliquei para vocês que a eletricidade vai ser o movimento dos elétrons, certo? Mas o que é elétron? Eu falei que matéria é tudo que ocupa lugar no espaço e a matéria vai ser formada por átomos. Átomos vem do grego a não parte. Eu falei que átomo é não parte. Dois filósofos gregos chamados Leucipo e Demócrito, um dia qualquer, pegaram duas rochas e começaram a quebrar. E em determinado momento eles viram que essas rochas não eram mais possíveis de ser quebradas. E aí eles chamaram essa parte que eles não conseguiam mais quebrar de átomo, certo? Eles chamaram essa parte que eles não conseguem mais quebrar de átomo. E o átomo, ele ainda vai possuir duas partes e três componentes, certo? Repetindo, os átomos possuem duas partes e três componentes. Quais são as partes de um átomo? Núcleo e eletrosfera. E quais são os componentes do átomo? São três. Elétron, que está na eletrosfera, e dentro do núcleo nós vamos ter
nêutrons e prótons, certo? Os nêutrons não vão ter nenhuma carga, os prótons vão ter carga positiva e os elétrons carga negativa, certo? E a gente viu também que a eletricidade pode ser dividida em 3 áreas. Eletrostática, que vai estudar as cargas paradas. Eletrodinâmica, que vai estudar as conduções que a eletricidade pode fazer. E eletromagnetismo, que é a junção de eletricidade e de magnetismo aí, com fenômenos relacionados a ímã, que a gente vai estudar posteriormente, certo? E na aula passada, a gente falou um pouco sobre eletrostática. Eu falei que a eletrostática vai ser o estudo das cargas elétricas de forma parada, certo? E eu falei que a eletrostática vai existir a partir da junção ou a produção de cargas elétricas, que é o chamado atrito. Quando eu coloco duas coisas para atritarem, elas geram cargas elétricas. E esse atrito pode gerar cargas elétricas de 3 formas. Do nome propriamente dito do atrito, eu colocar duas coisas uma na outra, gera atrito e vai gerar carga elétrica. Do contato entre uma coisa que já tem carga elétrica e outra que não tem, e aí eu junto as duas e as duas passam a ter carga elétrica. E da indução, que é quando duas coisas têm carga elétrica e aí elas se juntam e as duas mudam sua eletrização, certo? Eu falei também que a carga elétrica é usada na unidade medida por Coulomb, que é de 1,6 vezes 10 a menos 19, certo? E a carga elétrica pode ser calculada pela quantidade de carga elétrica vezes o número de prótons ou de elétrons em excesso, mais ou menos, dependendo. Se for próton, eu uso o sinal positivo, e se for elétron, eu uso o sinal negativo. Mais ou menos a carga elementar, que é de 1,6 vezes 10 a menos 19, certo? A gente viu também sobre o princípio da conservação de cargas, que a eletricidade ela não pode ser criada e nem destruída. Ela apenas existe e a gente pega essa eletricidade já existente nos corpos, certo? A gente viu também que dentro de um espaço, todas as cargas elas são somadas. E também a gente viu um pouco sobre campo elétrico, que é referente à existência de um campo ao redor das cargas elétricas, certo? E na aula de hoje a gente vai estudar um pouco sobre condutores novamente, condutores metálicos, isolantes, etc. Certo? Na aula passada, a gente deu a introdução sobre eletrodinâmica, certo? Que é essa dinâmica existente na eletricidade. A gente falou sobre corrente elétrica, que é o movimento ordenado de elétrons, ou seja, os elétrons vão estar sempre na mesma direção. E a gente viu que a corrente elétrica pode ser de 2 formas. Contínua, que é quando os elétrons vão se mover durante todo o tempo, no mesmo sentido. E a gente viu também a corrente elétrica alternada, que é quando eles podem mudar a direção e o movimento, fazendo com que eles possam percorrer grandes distâncias. O tipo de corrente alternada ela é muito mais potente em questão de velocidade e direção, ou seja, ela é mais utilizada em fios, condutores, etc. Já a corrente contínua ela é usada mais em pilhas e em baterias de celulares, certo? Dando continuidade à aula, na aula de hoje a gente vai estudar sobre eletrodinâmica. A continuação, né? A parte 2. Certo? Espero hoje conseguir terminar esse tópico de eletricidade. A gente hoje vai estudar sobre os efeitos das correntes elétricas, certo?
Importante que vocês copiem tudo aí que eu estou colocando aqui no quadro digital, certo? Deixa eu diminuir aqui um pouco para vocês verem melhor. Beleza. Oh. Os efeitos das correntes elétricas são as consequências que a utilização da corrente elétrica pode ter, certo? Nós vamos ter dois efeitos. O primeiro efeito é o efeito térmico. O efeito térmico, basicamente, vai ser o aquecimento dos materiais certo? E aí os exemplos, por exemplo, a gente pode citar as lâmpadas e por que elas ficam quentes. Quando elas estão ligadas há muito tempo, elas estão conduzindo e transmitindo eletricidade e a partir daí elas vão ficar quentes, certo? Porque a condução da eletricidade gera um aquecimento. E o segundo efeito é o efeito luminoso. Certo? Que é a geração de luz a partir da eletricidade. Então a gente tem os efeitos da corrente elétrica, que eu falei aqui que possuímos dois, efeito térmico e efeito luminoso, certo? Quais são os outros tipos de efeito? Nós temos o efeito magnético, o efeito magnético, quando a gente está fazendo a passagem dos elétrons, eles vão criar temperatura, ou seja, calor, vão criar luz e vão criar um magnetismo, ou seja, a atração por outros ímãs ou por metais de diversos tipos. E o último efeito é efeito químico. O efeito químico ocorre apenas em líquidos são chamados os líquidos eletrizados ou carregados. Pode ser chamado de eletrizados ou ionizados ou carregados. Tem esses três nomes aí, na verdade são a mesma coisa, são sinônimos. Líquidos eletrizados, ionizados ou carregados. O efeito da corrente elétrica, ela vai se dar a partir da temperatura, ou seja, do aquecimento, vai se dar a partir da geração e criação de luz, vai gerar uma atração dos materiais e vai gerar um efeito químico apenas em líquido, certo?
Ó, gente, dando retorno aqui à aula, agora nós vamos falar um pouco sobre os geradores de energia geradores de energia elétrica, certo? Essa palavra, geradores, o que remete a vocês? Geração, produção e etc. Né? De energia vão ser os componentes que vão gerar a energia. Eles são aparelhos que vão transformam energia diversas geradores são locais de produção de energia, certo? Eles vão tanto produzir quanto transformar a energia de um tipo em outro tipo, certo? Então a gente pode ter a transformação de energia cinética, térmica, química, luminosa ou eólica em outros tipos de energia, certo? E cada gerador desse vai ser de um subtipo, que a gente vai ver agora. Nós vamos ter os geradores de energia mecânica. Eles são usados em carros, Então, gente, dando continuidade aqui à aula, nós estamos falando sobre geradores, certo? Os geradores são responsáveis, como eu tinha falado, por mudar um tipo de energia em outra, certo? Geradores mecânicos, eles são usados, por exemplo, em carros e servem para transformar a energia mecânica em energia cinética, certo? Ou seja, a energia cinética, como eu tinha falado na aula da energia, é a energia do movimento, certo? Nós temos a energia mecânica, energia química e energia térmica. Vamos falar sobre cada uma delas. A energia química ela é usada, por exemplo, em pilhas e baterias, certo? E elas vão usar a energia obtida a partir de reações químicas para poder gerar energia, certo? Tanto gerar como armazenar energia. E os geradores térmicos, eles são mais usados mundialmente. Como, por exemplo, e eles são muito usados, por exemplo, como em usinas termoelétricas, certo? Desses tipos de geradores aqui, o mais comumente usado no mundo e em maior quantidade são os geradores térmicos, certo? Porque eles vão gerar diversos tipos de energia. Você pode transformar principalmente energia térmica
em energia elétrica, que é o tipo de energia que a gente mais usa, certo? E a gente vai ter aqui por último geradores luminosos ou de energia da luz. Eles são usados em placas solares, certo? E eles vão, assim como todo tipo de gerador, transformar energia solar, aqui no caso, da energia luminosa, em energia elétrica, certo? Recapitulando aqui, nós temos os geradores que vão produzir energia e eletricidade, certo? Temos o primeiro tipo, que são geradores mecânicos, que são usados em carros e servem para transformar energia mecânica em energia cinética. Temos os geradores químicos, que são usados em pilhas e baterias, e eles utilizam energia obtida a partir de reações químicas que vão ocorrer nesses ambientes aqui, nas pilhas e nas baterias. Nós temos também os geradores térmicos, que são os mais usados mundialmente, certo? E eles acontecem a partir de usinas termoelétricas, certo? Termo de temperatura e elétrico de eletricidade, ou seja, usinas, espaços que vão transformar energia obtida a partir do calor em eletricidade. E geradores luminosos são os que usam placas solares, certo? E por último, nós temos geradores de energia eólica. Nós temos também os geradores de energia eólica, que vão usar a energia obtida a partir dos ventos para poder transformar essa energia a partir dos ventos em energia elétrica, certo? Então, agora nós vamos estudar um pouco sobre circuitos elétricos. As correntes elétricas, como essas que a gente vê na rua, por exemplo, para conduzir energia elétrica para dentro das nossas casas,
elas vão se movimentar através de condutores, certo? Saindo de um local para o outro. Elas saem dos locais onde são produzidas, como usinas termoelétricas, vários tipos de usina que a gente vai estudar na próxima aula, para o local destinado. E esse caminho E esse caminho que a corrente elétrica faz, ele vai ser chamado de circuito elétrico, certo? Ou seja, o circuito elétrico vai ser a movimentação dos elétrons, que é a partir da eletricidade que vai gerar eletricidade, que vai permitir com que a energia gerada no local passe para outro local, certo? E esses circuitos elétricos, eles vão ser formados por 4 elementos. Nós vamos ter gerador, condutor e o resistor. E o interruptor. Nós vamos ter 4 elementos que existem dentro de um circuito elétrico, certo? Importante que vocês copiem tudo isso aqui e que desenhem a próxima imagem que eu vou mostrar aqui, mas vamos lá. Antes de mostrar a imagem, o gerador ele vai produzir energia elétrica. A gente viu os 4 tipos de geradores, os 5, na verdade, tipos de geradores mais comuns. Os condutores eles vão conduzir a energia elétrica. O resistor, ele controla as mudanças na energia elétrica. E o interruptor, ele inicia ou para a passagem de energia elétrica. Interruptor, por exemplo, seria o botão de liga e desliga de aparelhos da sua casa para ligar e desligar a luz. Seria, por exemplo, o interruptor. Na casa de todo mundo não tem um interruptor. E aí quando você desliga, tudo na sua casa fica sem energia elétrica. E quando você liga, tudo fica novamente em energia elétrica. Lembrando que vocês não têm idade para estar mexendo nessas coisas, né? Só o pai e a mãe de vocês ou um adulto responsável. Sendo a energia luminosa o principal componente de consumo da energia da casa de vocês sabiam? A energia luminosa, para acender aparelhos, etc., ela utiliza 20% de toda a energia na casa das pessoas, certo? Então, gente, a aula de hoje era isso. Eu gostaria de dar um forte abraço em vocês, virtualmente, certo? Se cuidem, assistam a aula da próxima semana, anotem tudo que está aqui no quadro e até a próxima.